Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a BMC e a Com Dinheiro para trazer para vocês as referências de mercado, sejam gestores, participantes do mercado ou empreendedores, empresários, para contar um pouquinho da trajetória deles, gerar esses insights para tornar você um investidor e um tomador de decisão melhor a cada dia. Hoje, como vocês podem observar, nós estamos num cenário diferente. Nós estamos aqui num programa muito especial com a participação do Daniel Roque, que é vice-presidente da Cacau Show. E nós viemos fazer o programa aqui das instalações da fábrica e dos escritórios da Cacau Show para transmitir, contar um pouquinho sobre esse negócio que é referência no Brasil e no mundo, a maior marca de chocolates finos do mundo. E como vai ser essa operação de Páscoa, porque a vida é difícil para todo mundo, não é isso, Daniel? Boa tarde, pessoal, boa tarde. Prazer receber vocês aqui. É sempre bom trazer a turma dentro de casa para conhecer como é que as coisas funcionam. E é isso, assim, a gente tem um negócio que é doce, né, e que adoça a vida de muita gente por aí. E eu espero, com toda a nossa história, a nossa turma contribuir muito aí com o pessoal que está assistindo a gente. Não, a gente já teve uma participação do Arlan Roque, é o diretor de expansão aqui da casa, falando um pouquinho de franquias à época, e a gente estava com uma ideia de falar, poxa, seria muito legal levar essa pré-produção de Páscoa para quem está lá na ponta, quem está comprando esses ovos, entender como a mágica acontece por trás. Porque não é mágica, é trabalho, é suor, é gente ali colocando, se esforçando e também colhendo os louros de todo esse trabalho, né? Quanto da produção de vocês, quanto do ano de Cacau Show vem de Páscoa? Bom, assim, realmente é desafiador, assim, porque é a nossa maior campanha do ano. A gente vende 30%, 30 e um pouquinho de todo o nosso ano num período muito curto, então são 6 semanas, a gente faz um volume de vendas que é impressionante. É um trabalho árduo, realmente, a gente começa 1 ano e meio, 2 anos antes, porque tá acontecendo a Páscoa de agora, a gente tá olhando para a Páscoa de 26, né? O pessoal daqui a pouco vai chegar nas lojas e se a gente for até as lojas hoje, falar com o revendedor, entrar nas plataformas todas da internet, as pessoas vão encontrar os produtos já expostos, mas a gente começa essa jornada bastante tempo de antecedência. Então agora nós estamos pensando na Páscoa de 26 com a Páscoa de 25 na rua, né, no varejo, e assim, para nós é muito representativo. O acerto aqui, ele faz o ano do franqueado, ele faz o ano do empreendedor que está lá na ponta, né, que vai receber esse consumidor. Então, essa representatividade concentrada em 6 semanas do ano, ela é realmente desafiadora. E como é que é para o franqueado? Porque vocês vão ter um olhar do agrupado disso, na hora de pensar a fabricação, quais produtos vocês vão colocar em prateleira, mas como é a jornada do franqueado em, por exemplo, traçar a encomenda deles, como ele se programa para receber o cliente na loja, como é que é essa integração? Porque, essencialmente, quando a gente olha para um negócio de franquia, ele é um negócio B2B, né? Vocês estão lá como o cliente, você tem a conversa com o cliente final, mas antes disso você tem um intermediário, um outro business ali na ponta, que é o do franqueado. Como é que é esse alinhamento para que a trilha toda ocorra corretamente? Bom, assim, para o franqueado é um processo, a gente ajuda muito, assim, acho que no final das contas, franquia é um negócio de parceria, um negócio de estar perto, de estar junto, de transferir conhecimento, know-how, né? No final das contas é o negócio da franqueadora, replicar esse modelo de sucesso que o franqueado, o cara chega e ele precisa, ele tem que ter na gente o porto seguro. Então, para o franqueado é um processo também longo, mas um processo um pouquinho, a gente tenta deixar o mais suave possível. Então, como eu disse, a gente desenvolve o produto, pensa a ideia, tem toda a estratégia, mas a gente espera a Páscoa acontecer para então ir ao franqueado. Então, como vai acontecer agora? Vamos fazer a linha do tempo daqui para 2026, como é que isso vai acontecer? A Páscoa começou, dia 3 de fevereiro, a gente colocou os produtos nas prateleiras, então os consumidores estão tendo acesso. O franqueado vai passar por essa campanha, então ele já sabe que a concentração, a venda dia a dia, a gente tem uma curva sazonal que chega lá na última semana, 60%, 70%, dependendo do ano e da data, acontece naquela única semana de todo esse movimento. Então, numa quinta-feira de Páscoa, esse ano devem passar 1.700.000, 1.800.000 pessoas num dia nas lojas, então vai ser uma loucura. E o franqueado vai sentir tudo que vai acontecer nesse período. Então, ele vai passar pelo processo de venda, ele está vendo que produtos
estão sendo mais procurados agora e tudo vai acontecer nesse período. Daí, vamos imaginar que acabou a campanha, a gente desenvolveu os produtos, a gente pensou, né, conceituou o que vai ter de licença, quais sabores que vão estar em alta para a próxima campanha. A gente convida esses franqueados, primeiro o conselho de franqueados, para fazer uma prévia com a gente. Ó, a gente está pensando aqui, a ideia é essa, a gente vai pôr, né? Esse é o mix de produtos, a quantidade de SKU, são essas divididos assim, os infantis, os mais tradicionais, os com recheio. Então a gente constrói essa conversa com o conselho de franqueados. O conselho de franqueados é formado por 21 franqueados hoje, que representam todas as regiões do país e representam os franqueados. Eles são eleitos por voto, né? Inclusive a gente fez uma eleição agora para trocar uma parte, né? A gente vai fazer nessa mescla. E esses franqueados já opinam, porque é muito bom poder ter feedback do consumidor com o programa de relacionamento que a gente tem. Feedback interno com tudo que a gente vê acontecer, que é a nossa equipe, consultores de campo e tal, que atendem esses franqueados. E depois ter o franqueado contribuindo com essa jornada. Então, a partir disso, eles vêm, a gente afina últimos detalhes, e em final de maio, começo de junho, a gente chama todo mundo para cá, e vai ser aqui esse ano, aqui na Cacau Show, aqui na nossa sede, onde nós estamos hoje, a nossa convenção nacional. E nesse momento a gente apresenta a estratégia. A partir daí, o franqueado tem 15 dias para fazer o pedido, então ele olha, entende o cenário do ano anterior, a gente faz uma sugestão com base na performance dele por SKU, né, do que girou, não girou, o que foi sucesso, os lançamentos, o que substitui o quê, e ele põe um pedido. Ele aposta. E a gente, obviamente, vai junto. E depois disso, daí o ano segue, a produção, e a gente começa a entregar esses produtos, a faturar em dezembro. Só que só começa a chegar para ele depois do Natal. E daí começa tudo de novo. Então, um grande resumo dessa jornada é por aí. Mas você ainda tem que encaixar espaço... a gente vai comentar também sobre o processo logístico que vai daqui, mas é espaço em loja, porque você tem que vender os produtos de Natal antes de colocar os de Páscoa. Exato, né? Ainda tem essa transição que é uma das artes, né? Então, a gente emite nota e faz o faturamento daquilo da mercadoria, vai lá para o Norte e Nordeste, então tem todo esse trânsito, justamente para chegar a tempo de... Terminou o Natal, a gente começa ali última semana do ano, primeira semana do ano seguinte, a abastecer a loja. E isso também é muito influenciado pela data da Páscoa. Então, o ano de 24, a gente teve uma Páscoa em 31 de março, e o ano de 25, a Páscoa é em 20 de abril. Essa é uma questão da Páscoa que não dá para resolver, né? É uma questão do calendário mesmo. Então, a gente precisa resolver e superar. Então, quando é muito mais próximo, a gente tem que abastecer muito mais rápido, porque o franqueado tem que estar pronto ali no final de de janeiro, com praticamente todo o portfólio. Quando é em 20 de abril, a gente tem mais um tempinho ainda para fazer esse processo. Tem a gente passeando aqui, né? Antes de começar a gravação, a gente fez um tour propriamente pelo espaço, e aqui atrás está sendo construído um novo CD. Isso me lembrou de outra pergunta que toda a produção escorre daqui, ou tem polos produtivos em outros lugares? Como é que vocês se organizam para puxar essa engrenagem? Bom, tudo sai daqui, tá? Apesar da gente produzir uma parte em Linhares, né? Em Linhares nós temos uma indústria que produz a massa de chocolate, né, praticamente toda a massa de chocolate, e produz alguns ovos de Páscoa. Depois que a gente produz, a gente traz para cá, armazena aqui. Então isso começa em junho. Do ano passado a gente começou a produzir alguns itens, não todos, os macios, tem validade mais longa. Traz para cá, a gente armazena aqui no nosso estoque. Tem uma parte de produção artesanal que é feita na fábrica de Campos do Jordão, também, que é outra. Então, os coelhos decorados, aquelas coisas bem artesanais a gente faz em Campos. Tem um coelho, inclusive, de 850 gramas, que é um coelho grande, assim, desse tamanho, e ele é recheado com bites, que são os nossos drageados. Então, fica, né, tem aquela coisa da experiência de a família, quem quer que seja, abrir o coelho e ainda ter todo aquele monte de drageados. É incrível, assim, é uma surpresa para quem compra. E daí a gente armazena tudo aqui e faz a distribuição a partir daqui. Então, depois fatura tudo e vai para o Brasil inteiro a partir daqui. Mas sim, esse CD que nós estamos construindo é um próximo passo. Afinal de contas, em 2020, quando veio a pandemia, a gente em 2021, a gente tinha se preparado para começar a rampar ali em 2020. Então a gente tinha se preparado, organizado tudo, a expansão. Você falou do Arlan, que lidera a expansão, a gente fez junto esse processo, então somos rocks, mas não somos irmãos. Essa era por incrível que pareça. Mas assim, é muita coincidência, né? A gente se encontrar nessa aqui e construir essa história juntos aí com todo mundo, o Ale,
liderando tudo isso, mas toda essa estrutura e 2 rocks ali na expansão. E a gente falou, vamos começar a crescer muito em 2020. Aí veio a pandemia, e a gente tinha um plano de expansão e tal, e a gente resolveu ali naquele momento ousar mais ainda, né? Então falamos, não, já que tudo isso atrasou a gente 1 ano, vamos dar um passo. Daí vamos abrir 500 lojas, depois no ano seguinte 1.000 lojas, mais 500 e mais 500. Então a gente dobrou de tamanho. E sair ali de 2.300 lojas que a gente terminou em 2019, entrou em 2020, e depois, esse ano, a gente vai completar 5.000 lojas, em tão pouco tempo a gente dobrou. Então, esse novo CD é reflexo desse crescimento. Nós temos que atender o franqueado, tem uma demanda do mercado, a gente está cada vez mais perto de mais consumidores porque as lojas estão abrindo e as pessoas estão visitando essas lojas, que são lugares até então onde a gente não tinha. A gente terminou ali 2020 com 1.200 cidades, a gente tem quase 2.000, fora todo o grupo de revendedores que estão ligados às lojas, que atendem mais 3.000 cidades, então nós estamos em quase 5.000 cidades no Brasil. Então praticamente no Brasil todo. Então tudo isso reflexo desse movimento e por isso que a gente está construindo esse CD. Nós estamos batendo esse papo com o Daniel Roque, vice-presidente da Cacau Show, sobre a própria companhia, sobre o momento dela, sobre expansão, como pensar um negócio em crescimento como esse, como pensar operações e gargalos de um negócio que tem ali picos de demanda pontuais, como pensar o ano, como planejar o seu negócio e o da sua cadeia para comportar o cliente, deixá-lo feliz e bem atendido e fazer o seu faturamento do ano. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Daniel Roque, vice-presidente da Cacau Show, sobre o business, sobre o negócio de Cacau Show, sobre o negócio de chocolate, sobre a própria expansão da companhia, os desafios que tudo isso traz e a própria condução do negócio no dia a dia, especialmente nesses picos, né? A gente está aqui falando justamente no pré-Páscoa aí, e a gente foi para o último bloco falando do novo CD. Isso me lembrou a própria dor, digamos, de distribuição logística. Hoje vocês estão presentes basicamente em todas as cidades do Brasil, né? Que não é um país fácil de chegar nos lugares. Não. Como vocês decidem o que vai ser internalizado, então o que vocês tocam dentro de casa, e o que vai puxar um terceiro? Porque ao mesmo tempo vocês têm um modelo de franquias, que geralmente a ponta está... a loja não é própria, digamos. Uhum. Vocês têm bastante do processo produtivo internalizado, desde a plantação de cacau até as próprias conduções das fábricas, o centro logístico operado por vocês. Onde para vocês estão esses pontos, né? O que fazer dentro de casa e o que olhar para fora? Pô, essa é uma pergunta interessante porque todo mundo pensa onde que pode otimizar alguma coisa, porque no final das contas tem terceirização para tudo, né? Então, dá até para embalar o bombom em outro lugar. Se a gente quiser fazer aqui, mandar embalar em outro lugar, dá. A gente discute muito esses assuntos, mas no final a realidade é que, assim, claro que o processo logístico todo é feito com parceiros, tem uma parte que a gente faz aqui em São Paulo, que a gente faz com frota própria, então os franqueados menores tem um desafio logístico em São Paulo do tamanho do caminhão que entra, os horários de entrega. Então, a gente optou por fazer essa distribuição com parceiros. Mas quando eu olho para o todo da Cacau Show, assim, praticamente todas as áreas são... A gente tem a nossa equipe de audiovisual, que está aqui com a gente hoje. Está aqui com a gente hoje. Que é da nossa equipe, são pessoas que estão aqui na empresa, são todas pessoas que se formaram na casa, que estão construindo a jornada. A gente acredita muito em fazer dentro de casa, desenvolvimento de embalagem, produto, a comunicação. A gente tem uma agência de propaganda que é terceirizada, mas que está aqui dentro também. Então a equipe da agência trabalha aqui todos os dias, os criativos, os DAs, o pessoal de mídia. Então, assim, a gente gosta de ter todo mundo perto. Essa é a verdade. Assim, é muito diferente de outras empresas que buscam essa terceirização. A gente quer ter domínio de todos os processos, porque acreditamos que dessa forma a gente se torna mais eficiente, a nossa velocidade de ida para o mercado ela fica mais... Pô, a gente tem uma novidade, tem uma ideia ou vê uma novidade no mercado, pô, dá para ligar para o P&D, desenvolve um produto para a fábrica fazer o teste
em meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo da complexidade, você já tem um produto aqui para lançar. Esse que é o pessoal fala, né? O time to market, ele é muito importante. Então, a gente acha que liderando esse mercado de chocolates finos, ter isso na mão é muito relevante. Então, a gente quase não terceiriza nada. A gente tem uma tradição no programa de fazer umas perguntas difíceis. E a gente estava comentando justamente do fato de estar presente em todas as cidades do país. Como se cresce quando vocês já estão em todos os pontos que deveriam estar? Olha, boa pergunta, viu? Assim, mas ela é difícil, mas assim, tem um monte de resposta. Não, eu faço porque eu imagino que é uma das coisas que vocês ficam ali todo dia... Se perguntando, batendo a cabeça para olhar para onde as coisas vão, né? Quando a gente... Olha, tem algumas coisas. Eu vou dar uma ampliada nessa resposta porque ela vai mostrar um pouco do ânimo da casa aqui. Primeira coisa, eu estudei os últimos 10 anos junto com a equipe, né? A turma toda de inteligência de mercado, de expansão e tal. A gente estudou o mercado de chocolate nos últimos 10 anos. E a gente tem uma visão, tanto de Abicab, quanto de alguns outros institutos de pesquisa que olham para o varejo, de como esse varejo cresceu nos últimos anos. Então, o mercado de chocolate cresceu, em média, 10% nos últimos 10 anos. Então, esse crescimento... Por valor nominal, não estou falando de volume quilos, mas de dinheiro. Quando a gente olhou para a Cacau Show, nós crescemos 21%. Então, opa, já tem um jeitinho de fazer que é um pouco diferente. Então, o mercado cresce 10, a gente cresce 21, quase um pouco mais que o dobro. Por quê? Porque, e a gente chamou a área que eu lidero hoje, junto com esse monte de gente aí que faz coisas incríveis todos os dias, a gente chama essa área de crescimento, né? Porque, no final das contas, a gente tem uma área operacional de indústria, logística, que precisa suportar tudo isso, e uma área que precisa fazer essa empresa ir para frente, para a gente tocar a vida de mais gente, para a gente levar para o consumidor um chocolate de boa qualidade, com preço e tal. E isso é um diferencial, porque a gente acredita que, ouvimos uma vez do Ferreirinha, que é uma referência em vários aspectos, mas no mercado do luxo, que o paladar não retrocede. Então, depois que a pessoa come um chocolate gostoso, ela dificilmente vai querer voltar para um chocolate que é aquele que ela conheceu ou que em algum momento. E daí, absolutamente, de um lugar em que a gente, né, testa, prova, pergunta e tal. E daí, como que a gente continua crescendo? Primeiro, temos que ter esse ânimo. Se a gente ficar olhando indicador de mercado, quanto que a economia vai crescer, se está em recessão, alta do dólar, você desanima. Ixi, é melhor dar uma segurada, vamos... Então, é um olhar realista, pé no chão, mas muito sonhador. Então, como é que a gente pode crescer? Então, a gente abriu muitas lojas. Nesse momento, a gente está apostando muito nesse mercado de venda direta por catálogo. Então, se a gente está no mercado e quando a gente olha para o varejo massivo, para as outras marcas, principalmente o de chocolate do mercado, a gente pode falar, os caras têm 200, 300, 500 mil pontos de venda, qualquer barzinho de bairro, um supermercado menor pode vender esses produtos. E a gente tem as nossas lojas físicas, são 5 mil pontos de venda, muito longe daquilo. Então, como é que a gente vai crescer? A gente tem os parceiros, os revendedores, que a gente pode ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas levando esse produto até as lojas. Depois, a gente tem todo o digital para explorar. A gente começou essa conversa. A pandemia acelerou muito o digital. Ele hoje representa quase 5% do que é o negócio em volume de vendas, mas ainda é muito pequeno perto do que outras empresas fizeram. E daí tem mercados internacionais, daí tem lançar marcas e, quem sabe, ir para um varejo com alguma parte do portfólio. Daí a gente tem a ida nas empresas, daí a gente tem pontos temporários. Então, assim, a cabeça é de crescimento. É nesse lugar que a gente está e a gente quer e espera e vamos fazer de tudo que a gente puder para continuar crescendo, dobrando o que o mercado está crescendo todo ano, porque a gente vai ganhando participação de mercado, vai apresentando o produto para mais gente, vai comunicando na televisão, as pessoas têm a oportunidade de experimentar e a gente segue avançando para frente. Que essa é a nossa... E tem esse ponto de... Winning Brasil, né? Que é ir tomando esse pedaço de mercado de chocolates finos no Brasil. Vocês, quem acompanha a história da empresa sabe que vocês tinham os concorrentes de referência, hoje vocês estão N vezes os concorrentes de referência. Isso é muito bacana. Mas eu fico pensando como é a cabeça do empreendedor brasileiro para olhar mercado global. E justamente o nosso mercado consumidor interno muito forte, muitas vezes faz com que nós coloquemos muita energia no interno e aí nós, às vezes, demoramos demais a olhar o externo. Lá na conversa a gente tem, toda a virada de ano, quando a gente vai montar o BP, a gente olha e fala, esse é o ano que a gente vai olhar
para fora. Aí a gente termina o BP olhando para onde? Brasil. Aí eu vou jogar essa pergunta para vocês. Como é que funciona esse olhar, como o radar de vocês para expandir a marca para fora? Então, esse é o desafio, porque sempre tem alguma coisa para fazer aqui. Como melhorar, como evoluir, né? A gente sempre tem. Daí, e acho que toda empresa é assim, né? O que a gente precisa fazer esse ano? Precisamos ter foco, precisa fazer as coisas, dá para ser excelente. Então, é igual. No final das contas, é igual. Agora, esse olhar para fora, ele sempre foi desafiador para nós, não foi nem no sentido de será que a gente deve ir? A gente tem certeza que a gente deve ir. Agora a pergunta é, de que jeito? Porque a gente construiu um modelo de negócio no Brasil que tem as lojas que promovem uma experiência para esse cliente. Então o cara entra, a pessoa vai lá, ela tem a possibilidade de olhar para o chocolate. A gente tem um empório de chocolate, tem todos os perfis, tipos, tem zero açúcar, tem zero lactose, tem os intensos, tem os mais docinhos, tem em vários formatos, tem recheado, tem o maciço, ovo de Páscoa, panetone, sorvete, café. Então, se eu falar, o portfólio é muito amplo. Então, essa experiência de a pessoa entrar na loja, olhar para tudo isso, ser atendido por alguém que vai falar, o que você quer hoje? Você vai dar um presente? É para você quer pedir desculpa, você quer impressionar alguém? Qual que é a ocasião? E essa pessoa direcionar esse consumidor para aquele lugar onde ele quer estar, já é uma experiência que é diferente. Assim. A gente vê poucas redes de chocolates finos, de lojas de chocolate, com esse perfil, com essa dinâmica. No mundo a gente tem Lindt, aqui no Brasil tem algumas outras marcas, mais Godiva. Quando você transita pelo mundo, e daí na Europa algumas marcas mais consolidadas, mas quando a gente fala de volume de lojas, isso é pequeno. Então a gente tem uma história para contar, e vindo de um país onde tem cacau, tem muito europeu que não sabe nem, imagina, o que é um cacau? O cara nunca viu, isso está plantado na África. Então, a gente, tá aqui do nosso lado. Ó. Mas assim, planta na África, na América Latina. Então é muito diferente a relação que a gente tem com o produto, porque a gente conhece a cadeia, a gente tem um papel de educação. Então, o como ir é a conversa. Nós vamos acessar o mercado externo com o varejo massivo, ou a gente vai levar essa experiência de Cacau Show? De um jeito a gente vai mais rápido. Mercado massivo, a gente procura parceiro, põe na prateleira, e do outro a gente vai mais consistente. A gente constrói uma história parecida com o que a gente fez aqui. Então não é o se a gente vai, porque a gente vai. É o como a gente vai, para que lugar a gente vai, e em cada lugar como vai ser essa jornada. Você trouxe um ponto que eu acho que toca... A gente tem um pouco de... o pessoal sempre comenta aquela síndrome de vira-lata. Não, que a empresa brasileira, muitos dos negócios brasileiros são tropicalizações de negócios estrangeiros. Na indústria de software isso é muito forte. Mas a gente tem algumas empresas no Brasil que são flagships. Você pega Embraer e avião executiva, não tem par no mundo. Aí, AB, né, com Ambev, tomou um lugar em cervejas de massa muito forte também. Algumas marcas conseguiram quebrar isso e virarem referências globais nos seus segmentos. E, como a gente estava comentando aqui, nesse modelo de chocolates finos vendidos em loja, vocês hoje são referências globais. E isso traz uma série de desafios. O pessoal não pensa nesse ponto também, que você, o líder, é excelente você puxar inovação bacana, mas você começa a perder referência. Você não tem ali para onde eu vou olhar para frente, né? Quando vocês pensaram a primeira franquia, vocês podiam olhar para, olha, tem essa outra casa de chocolate aqui que faz franquia, eles já fazem desse jeito. Conforme vocês puxam o carro, vocês começam a ter outros desafios, né? E a própria marca Brasil, quando você pensa em internacionalização, se uma marca de chocolate suíço vem para o Brasil, a marca suíça cola. Quando você puxa a marca Brasil, é um desafio complementar. Então, eu vou jogar essa pergunta também para você. Como é ser uma número 1 global sendo uma empresa brasileira? Então, essa é uma coisa, tem uma história muito curiosa. E ela aconteceu um pouquinho antes da pandemia. A gente estava nesse processo de vamos sair. Nós fomos numa feira na Alemanha, que é uma feira super, né, consolidada e conceituada. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco, mas eu já trago o nome aqui. Mas é uma feira que acontece em Colônia, na Alemanha. E a gente chegou na feira e montamos o nosso stand, falamos, nós vamos para o mercado agora,
e nós vamos apresentar para o mundo, começar por aqui, nesse mercado que é mais nervoso, né? O mercado europeu super consolidado, o consumo per capita de chocolate 16 quilos por ano, no Brasil perto de 4, então muito mais consolidado, com muita concorrência, nenhuma tão grande. E daí eu cheguei lá nesse mercado, a gente começou a conversar com as pessoas chegavam, a gente começava a falar, pô, chegava um holandês, um alemão, pessoal dos países árabes, então você consegue conversar com muita gente. E daí chegou um holandês, eu nunca vou esquecer, eu queria entender um pouco de vocês, como é, quem são vocês, eu tô vendo aqui e tal. Daí eu comecei a contar para ele, né, Brasil, a gente tá com, na época tinha 2.300 lojas, então a gente tá aqui, a gente faz isso, faz aquilo, o chocolate é isso, a gente conhece o cacau. Daí o cara, pô, como é que vocês conseguem ser a maior empresa de chocolate ser tão grande, ser conhecida só no Brasil, né? E ninguém conhecer vocês fora daqui. Claro, o mercado de chocolate sabe quem nós somos e tal, mas quando você vai para o consumidor geral, e era uma feira de confectionery, então snacks em geral, doce, bala, amendoim, então tem um pouco de tudo. Então, é um cara não tão relacionado com o mercado de chocolate, ele me perguntou isso, eu falei para ele, pois é, por isso que nós estamos aqui. Então, experimente chocolate, vê o que você acha, e o cara saiu maravilhado com a história. Então, assim, esse é um grande desafio de verdade, porque a gente está, assim, pensando em como nós vamos fazer essa transição, porque nós vamos chegar lá e mostrar qual que é o diferencial do chocolate brasileiro. O que o chocolate brasileiro tem? Porque a gente conhece cacau, porque a gente planta cacau, e a gente tem as nossas linhas, e a gente não deve para ninguém mais nesse contexto de chocolate e dessa experiência de loja. Então nós estamos assim. É difícil, as pessoas questionam, mas nós estamos absolutamente seguros que quando a gente ir, nós vamos ter muito que apresentar. Estamos batendo esse papo com o Daniel Roque, vice-presidente da Cacau Show, sobre o negócio da companhia, sobre chocolates no mundo, sobre como é tocar uma empresa que é líder global a partir do Brasil, quebrar um pouco desses estereótipos, naturalmente olhar um pouco da operação que fez a empresa chegar até aqui e tocar o seu próprio dia a dia. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, numa edição mais do que especial, gravada aqui direto da fábrica, dos escritórios da Cacau Show, batendo papo com o Daniel Roque, vice-presidente aqui da companhia, falando sobre o negócio, falando sobre Páscoa, sobre crescimento, sobre como montar um negócio no Brasil e como ser referência mundial, um negócio começado no Brasil. A gente conversou um pouco sobre justamente o desafio que é buscar a internacionalização, dado que a gente sempre tem o que fazer aqui, né? E um pouco sobre a própria marca Brasil quando a gente faz esse movimento para fora. Mas o Brasil tem um outro desafio que é muito aderente aqui ao programa, que é o próprio mercado de capitais, né? A gente, quando teve o boom de VCs no mundo, né? O dinheiro barato, esse dinheiro barato nunca chegou barato no Brasil. Então, se fosse depender disso, o empreendedor brasileiro já nasceria morto. Então, a gente tem uma cultura de bootstrap muito interessante. A gente faz o perfil que você falou, assim, muito pé no chão, cresce com recurso próprio, sempre foi assim. Então, tudo que a empresa gera de resultado, quase tudo é reinvestido no próprio negócio. Claro que depois de um determinado tempo, os investimentos, a gente foi colocando os investimentos no lugar, mas a gente arrumou aí uma novidade aí que vai ser um grande parque para fazer daqui a pouco. Não, isso que eu ia falar, desculpa interromper, mas falar que vocês são muito pé no chão. De 3 anos para cá, vamos colocar desde a pandemia para a gente ser... em 5 anos, vocês saíram de 2.300 lojas para 5.600, 800, abriram um complexo de hotéis e um parque, e são super pé no chão. Mas para chegar aqui, a gente foi aqui na unha, contando cada realzinho. Assim, a gente é muito... Então, isso só está acontecendo hoje por causa disso, por essa postura que a gente tem de ser muito duro, mesmo, olhar e respeitar muito o recurso. A gente tem esse jeito de olhar e de ser muito... A gente fala aqui, né, que a gente tem uma cultura que em algumas empresas aquele fazer mais com menos, tal, mas a gente foi num fazer mais para mais. Então, fazer mais para mais gente, utilizando os recursos, porque no final das contas, recursos são finitos. Se a gente não tomar cuidado, água,
saúde da gente para trabalhar, dinheiro, natureza, árvore, cacau, tudo isso é finito. Então a gente tem um respeito muito grande por isso. Então a gente veio construindo ao longo dos anos uma empresa super sólida, com essa disciplina de gastar só aquilo que ganha e ir guardando dinheiro para poder, depois de um determinado tempo, com esse recurso, construir, né, e dar passos longos. No passado, antes da gente fazer todo esse movimento, toda hora aparecia uma oportunidade. Vamos comprar uma empresa, vamos se juntar, mas era, não, vamos aqui, nós estamos no core, deixa a gente, né, nesse lugar aqui a gente vai muito bem, deixa a gente se consolidar para depois fazer esses movimentos. E realmente, de 2020 para cá, foram 2 hotéis, agora o parque, a gente adquiriu o Grupo Play Center, né, nessa transição também, indo para o mundo do entretenimento, mas tudo isso com uma linha de raciocínio muito consistente, que é o que a gente brinca aqui, né? Tem o Share of Pocket, e a gente fala do Share of Life, ou do Share of Happiness, ou que a gente quer estar perto das pessoas quando elas estão felizes, quando ela vai trocar um presente e vai numa loja da Cacau Show, ou ela quer consumir o chocolate e qualquer coisa para mudar um momento, a gente pode estar ali. Quando ela quiser se divertir no final de semana com a família, a gente vai estar ali. Quando ela quiser ir para um hotel no final de semana, a gente vai ter o hotel. E daqui a pouco um grande parque que vai levar para o consumidor muito da história do cacau, do chocolate, porque no final das contas é quem trouxe a gente até aqui. Então, a gente continua pé no chão. Vocês vão um dia fazer um IPO respondendo a pergunta não direta? Vai sendo agora bem objetivo, né? Assim, é uma discussão que aparece às vezes, mas tem que ter um motivo muito forte. O que nós vamos fazer super grandioso para ir a mercado num momento desse? Tem que ser uma coisa que realmente, sabe aquele... Tá pouco o parque, o hotel, tá... Aquele sonho, sei lá, vamos associar uma gigante mundial em alguma coisa, mas assim, é uma conversa difícil, porque a gente brinca aqui, trata a firma como a Cacauzinha. É empresa de dono. É isso. Não porque é uma pessoa dona, mas porque é esse sentimento de... É isso, a cultura, o jeito de fazer, a gente tá perto. Legal trazer alguém aqui pra nossa casa, porque, pô, a gente fica à vontade, queremos que vocês fiquem à vontade. E, pô, mostrar tudo isso pro mundo, a gente tem uma missão que vai além, né? De educar sobre o cacau, de mostrar que empreendedorismo pode ser positivo em diversos aspectos, que a gente consegue fazer no Brasil aquilo que muita gente tenta fazer no mundo e não é bem sucedido, independente de todos os desafios, e com recurso próprio, com todos os desafios que tem, tributário, fiscal, você não sabe o apetite de quem vai vir em que momento, então tem tudo isso para administrar. Então a gente é pé no chão, faz direitinho, devagarinho, nosso tempo, mas a gente consegue agora, cada vez mais entregando coisas muito relevantes para o mercado que nos deu tudo isso, né? Porque afinal de contas nós vamos devolver isso para o brasileiro, né? Um parque, hotelaria, tudo isso é para esse povo. No final das contas é isso. Já que a gente está falando de empresa de dono, como é que é trabalhar com o Alê? O Alê é uma pessoa de uma intensidade, assim, incrível. Super ligado em tudo, conhece cada detalhe. Se a gente perguntar para ele de onde veio essa cestinha aqui, ele vai saber de todo o escritório, conhece a indústria, cada máquina, assim... É alguém que está dedicado ao negócio de verdade, não é alguém que aparece aqui de vez em quando para ver se está tudo bem e vai embora. Aquilo que as redes sociais, tudo exposto, né, do jeito que é, e aquela é a verdade, assim, como a gente vive o dia a dia. Então, intensidade, agora muito ligado na história do terceiro setor, né? Trabalhando cada vez mais para dar acesso para mais gente, através do nosso instituto. Hoje teve reunião do Conselho do GRAAC de administração, então ele muito próximo, e outras iniciativas que a gente tem como Teleton, e né, a história do Panetone, da educação, então a gente está muito nesse lugar. Então, e agora, no entretenimento, né? A gente está aí trabalhando e o Alê está imerso no projeto do parque, passando horas e horas discutindo cada detalhe, qual vai ser o tamanho do banheiro, qual que vai ser aquela atração, como é que nós vamos decorar a atração. Então é alguém que vive e respira o negócio de verdade, com sinceridade, honestidade, presença e intensidade todos os dias. Assim como a grande parte de nós que estamos aqui. Eu acho muito bacana como isso vai refletindo justamente esses pontos de como a companhia faz negócio, né? De você estar sempre olhando, você falou do fazer mais e mais, né? Ao invés de fazer mais com menos, né?
você dificilmente vai construir coisas grandes trabalhando na... Você falou de ser conservador, cuidar de cada real, mas se você for muito na zona de segurança, dificilmente você vai conseguir testar as barreiras e daí criar coisas de fato grandes, né? Quando a gente pensa de uma loja de chocolate, abrir um complexo hoteleiro, abrir um parque de diversões, cair nesse mundo de entretenimento, isso é testar limite. Né? Lógico, você vai testar de maneira controlada, você vai criando uma metodologia para, se eventualmente isso tiver um problema, ser estanque, não contaminar o todo. Tudo isso vem da cabeça do empresário também. Mas testar, ter paixão, ter vontade no que se faz é o que cria coisas grandes depois, né? Porque quem está nessa trajetória, é muito mais fácil você, em determinado ponto da companhia, se acomodar. Isso gera seus suficientes dividendos, vai pra praia. Não quer ficar trabalhando tanto assim, pra que é isso? Mais confusão. Não, mas quando você tá ali envolto nisso, tá apaixonado, que cria essas coisas diferentes, essas coisas grandes. Já tem data de lançamento o parque? Então, nós estamos falando que deve começar as operações em 2027. A gente acredita que esse ano a gente já começa a ver alguma coisa mais consolidada, uma atração. Daí no ano que vem isso avança muito, né? Porque a gente espera que no ano que vem tem um hotel para construir de mais de 1.000 quartos, tem um outro hotel de 300 quartos. Então, mas as obras estão andando super rápido. Claro que a chuva às vezes atrapalha a gente, mas no final das contas precisa também. Agora tem intervenções importantes para fazer, os acessos e tal. Então nós estamos falando em 2027, mas assim, vamos trabalhar duro para fazer o quanto antes, porque eu sei que tem uma expectativa grande. Agora, o que você falou de arriscar e de trazer de ter esse ânimo de continuar, de seguir, é uma coisa que é muito presente aqui na casa. A gente tem uma cultura de querer ir para frente, assim, é uma coisa de... e é o que você falou, é para fazer mais dividendo? Não, porque no final das contas a gente emprega mais gente, a gente leva mais, dá acesso a outras coisas para as pessoas, a gente reinveste, segue empreendendo, e assim, é o que a gente está falando um pouquinho quase agora, assim, tem um mundo para explorar, no bom sentido, ou para a gente desbravar, ou para a gente levar o Brasil de uma outra forma. Então, é uma história, uma jornada de um grupo de pessoas, liderada pelo Alê, que quer fazer diferença. É mudar a pergunta. Ao invés de por que fazer, por que não? Não fazer, é isso aí. É como a gente vive todo dia. Estamos batendo esse papo com o Daniel Roque, vice-presidente aqui da Cacau Show, direto dos escritórios da Cacau Show, falando um pouquinho de Páscoa, falando um pouquinho sobre a própria construção da empresa, as ideias de futuro, próximos passos aí, como a gente vê uma dessas campeãs, não vou nem usar o termo campeão nacional, né? Campeãs globais originadas no Brasil, como os desafios que o nosso ecossistema leva para uma companhia puxar essa atração, mas também as oportunidades que a gente tem e vê um pouco de quem já construiu, já colocou bastantes tijolinhos nesse castelo, de como foi a trajetória e o que se pensa do lado de cá, desse muro. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Daniel Roque, vice-presidente da Cacau Show, falando sobre o desenvolvimento da companhia, falando sobre Páscoa, sobre criar uma companhia como essa aqui no Brasil. E eu queria ouvir um pouco um pouco de desafios também. Né? O que vocês sentem, o que vocês sentem puxando a corda como executivos de uma empresa brasileira que tem esse porte, que tem essa projeção nacional naturalmente, mas mesmo força global. Onde dói fazer negócio no Brasil? Ixi, agora meia hora de programa. É isso, no mínimo. Vamos ficar agora falando só disso. Bom, assim... primeiro, vamos começar de fora para dentro. Aonde dói? Primeiro, o brasileiro ele é um povo empreendedor, é um povo que gosta de empreender. Mas
é um povo que, assim, uma grande parte das pessoas não teve educação, não aprendeu a como fazer isso. Então, ter uma franquia é viabilizar o empreendedorismo para muita gente. Então, esse nosso primeiro desafio depois que a gente estabelece uma loja, como é que a gente desenvolve esse franqueado para esse mercado, que é competitivo, que é complexo, que é desafiador, que tem um regime tributário que deve ser melhorado ou reorganizado, e está acontecendo isso. Porque fazer gestão de um negócio, a gente brinca, se é uma loja de 20 metros quadrados, você tem 2 pessoas, ou uma empresa desse tamanho, você tem praticamente as mesmas obrigações. Você tem que cuidar de gente, tem que cuidar de estoque, tem que pagar imposto, tem que abrir e fechar, você tem que ter tudo no lugar. Então, muda o tamanho, muda a complexidade, mas no final das contas, é um negócio e vem carregado com todas essas questões. Gestão de estoque, roubo, e tudo que é bom também, né? Gente entrando e fazendo como você se apresenta, o atendimento e o perfil das pessoas que trabalham com você e por aí vai. Depois, como desafios internos, assim, o dia a dia é muito desafiador. A gente vive o tempo inteiro fazendo gestão de risco, né? Da onde a gente faz da onde a gente coloca o nosso esforço, o que nós vamos ter de coisas que vão impulsionar a gente e que outras podem nos travar nesse processo de desenvolvimento. Então, nós estamos passando por agora, a pandemia foi uma epidemia né, mundial que colocou a vida de muita gente em risco e muitos perderam a vida. A gente está passando por uma pandemia, guardadas as devidas proporções, no cacau atualmente. Então, o cacau no mundo, com uma alta maluca, um negócio que custava $2.500 a tonelada 1 ano e meio, 2 anos atrás, e que hoje custa $10 mil, $12 mil, $9 mil, está muito volátil, sim. A gente tem um risco de produtividade mundial. Daí você associa isso a todos os desafios diários da produtividade, da mão de obra, das pessoas, de tudo que acontece, mais um varejo que também passa por desafios. Você tem um Brasil com muito mais emprego, então a mão de obra vai ficando cada vez mais comprometida. Então, olha, tem muito desafio. E a gente querendo crescer 35%, 36% ao ano. Então, isso se amplifica, né? A gente tem desafios que vão se tornando ainda maiores, porque a gente ainda precisa achar a oportunidade no meio de tudo isso, organizar os custos para manter a empresa rentável, com um monte de projeto acontecendo, e isso que eu acabei de falar. Então, é um prato cheio. Para quem gosta disso, é uma diversão no bom sentido, né? Com muita seriedade e comprometimento daquelas. Assim. É o começo do parque, né? Para quem gosta dessas maluquices. É a montanha-russa, né? É a montanha-russa. E o que vocês estão olhando? A gente falou do resort, do parque, são projetos um pouco fora daquele core do chocolate. Que outros projetos, como vocês estão olhando, o que vocês estão olhando de lançamento? Vocês fizeram um projeto de licenciamento, vários projetos de licenciamento super interessantes. Teve as parcerias com a Warner, com Harry Potter, e isso foi tomando uma dimensão super bacana. E o que vocês têm olhado aí de novos projetos para os próximos anos? O que a gente pode esperar de novidades da Cacau Show? Bom, fora isso tudo que está acontecendo, que vão ser, né, que quando a gente começar a entregar tudo isso mesmo, nós vamos ter, nós vamos fazer uma virada, eu acho que, da relação do consumidor com a nossa marca. Assim, a gente tem muito essa expectativa. Mas o que vem a reboque disso, né? Então, agora, a gente começa a fazer uma transição das lojas do Play Center e vamos começar a chocolatar essas lojas, e daí a gente fala, o que vem fora, né, ou tá aqui do lado do chocolate. Na verdade, é tudo sobre o chocolate, sobre o cacau. Pra gente, é o que a gente vive, é o nosso universo, é o nosso mundo. Então, nós vamos começar a chocolatar essas lojas. A gente tem um projeto grande também, que é um parque na Zona Norte de São Paulo, lá no Center Norte. Nós já caminhamos e vamos sair do Play Center que a gente tem lá dentro, que é uma Playland, para um Play Center Family de 10 mil metros quadrados. Para essa Páscoa, a gente traz novos licenciamentos. Então, você falou do Harry Potter, mas a gente tem esse ano Bob Esponja, a gente tem continuidade de Snoopy. Tem um produto que está arrebentando de vender que, assim, a gente imaginava que ia ser legal, mas está muito mais que... A gente lançou, junto com a turma da Warner mesmo, um ovo de Páscoa com as meninas superpoderosas. Meu, a Páscoa vendeu 2% até agora, porque a rampa, ela daqui para frente, principalmente depois do Carnaval, a coisa começa a engrenar. E a Páscoa vendeu 2%. Esses produtos já venderam 10%, assim, uma loucura.
e como as redes sociais influenciam no comportamento das pessoas. Assim, uma pessoa vê, alguém gosta, tem a coisa do saudosismo e explode. Daí a gente tem um lançamento bacana com Bob Esponja também, né? Que vai trazer aí brindes também que são bem diferentes. E a gente está trabalhando muito em sabores. Alguns anos atrás a gente trouxe o Specklos, né? A gente lançou um panetone Natal, que é o Specklos, que são especiarias que fazem um sabor que é muito europeia, mas com especiarias da Índia e tal. E agora a gente vê esse sabor se difundindo no mercado. O pistache, que desde que a gente começou a fazer ovo de pistache também, que é outra coisa que estourou em rede social, avançou. E daí quando a gente fala em grandes projetos, a gente tem algumas coisas aí que a gente está, né, fechando, mas eu acho que uma das principais movimentações que a gente deve fazer é esse processo mesmo de internacionalização para ir para o mundo, assim, para levar a Cacau Show, o Brasil e o nosso chocolate para o mundo e para muito mais gente. E esse ano nós estamos muito focados em crescer a venda direta, em trazer mais gente para trabalhar com a gente, porque também é um início de empreendedorismo para um monte de gente que faz esse trabalho. A gente tem muitos empreendedores, microempreendedores como esse, que começaram ali vendendo chocolate com uma bolsa e que hoje tem 1, 2, 5 lojas. Então, fomentar o empreendedorismo e ajudar, né, nesse processo de empoderar as pessoas e de tentar dar uma condição melhor para elas, é o que nos motiva também no dia a dia. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo, ligado em sabor, ligado em entretenimento, ligado no futuro, aí no parque, na hotelaria, e da Cacau Show continuar crescendo. Você tem a própria gestão de marcas, né? Bendito Cacau, que eventualmente virou também a referência para os resorts, né? Vocês vão criando as submarcas dentro do universo Cacau Show. Dá para esperar uma marca em subsegmentos diferentes? Você sabe que aqui a Faria Lima gosta muito de café. Quando é que a gente vai ter a cafeteria da Cacau Show pra gente? Então, a gente... Olha, então me disseram que tem um projeto aí para inaugurar por esses dias aí que nós vamos fazer o teste. E daí, se isso der certo, a gente tende a aumentar. Mas é verdade, você tem razão. Inclusive, a gente está nesse momento, você vê, né? Time que está ganhando, a gente mexe também, né? No final das contas, é isso. Mas a gente está fazendo um grande projeto de reorganização da arquitetura de marcas, porque nós vamos... A gente tem uma marca que é muito forte, muito reconhecida, que é La Creme. Então a gente lançou um produto com um percentual de leite maior, então com mais cremosidade e tal. E a gente está fazendo uma reorganização, até porque isso é muito... As coisas precisam se conversar, né? O consumidor precisa entender tudo o que está acontecendo. No final das contas, esse é outro desafio, porque as coisas vão sair da nossa cabeça, vai, lança, vamos fazer aqui e tal, e o parque, como vai chamar? Então a gente vai construindo. Mas a gente precisa fazer sentido na cabeça do consumidor, porque quem olha fala, meu, o que esses caras vão fazer? Para. Eles estão malucos, vende chocolate, é legal, mas que da onde saiu? E daí quando você começa a contar a história, as pessoas começam a entender e falam, não é que faz sentido? Então, nós estamos passando por esse processo, mas é isso. Quem sabe, tem uma cafeteria aí... Que... Quando tiver, você me chama, tomar Não, é combinado. Vixe, vamos chamar, vamos fazer os rocks e vou chamar você, com certeza. Muito bom. Grande prazer bater esse papo com você. Foi uma honra conduzir. Foi a primeira vez que a gente saiu do estúdio para fazer o Você com Dinheiro. Uma honra para nós também. Uma outra casa. Mas foi um convite fantástico quando a gente teve a gente começou a plantar essa semente no fim do ano passado. Mas quando o pessoal trouxe a ideia, eu falei, puxa, precisa fazer. E a gente foi muito bem recebido aqui, e deu para ver um pouco da cultura. Isso tudo que o Daniel... Vou fazer o depoimento pessoal. Isso que o Daniel está comentando aqui, a gente passeando pelo escritório, os números da companhia rodam no escritório. As pessoas sabem para onde a coisa está indo e como se essa cultura de dono não é a cultura do dono, mas a cultura de cada um ali olhando o seu pedaço e vendo o númerozinho piscando lá na TV. Isso eu achei um movimento fantástico. Eu não tinha comentado isso com o Daniel antes, mas tinha comentado com o pessoal da produção. É muito bonito de se ver. Eu espero que isso seja a semente. Eu torço muito por empresas nacionais, seja a semente de um negócio ainda maior e que a gente depois do IPO venha discutir, lembrar dessa conversa em tom anedótico. Boa. Mas é verdade, você falou uma verdade, assim, essa coisa de distribuir a informação, de envolver todo mundo no que está acontecendo, as pessoas poderem ver, ela realmente é muito importante. As nossas reuniões, a cada 15 dias a gente faz... Você andou ali, você viu a arquibancada que tem, né? Então a gente faz uma reunião de 1 hora, segunda-feira de manhã,
e a cada 15 dias e apresenta tudo o que está acontecendo. Nessa segunda-feira a gente falou da estratégia do VD, a gente falou da campanha de Páscoa para todo mundo, a gente mostrou os números, como nós estamos em relação às metas. Então isso é muito importante. Para nós é aquela história, né? É a frase, né? Como eu sou feliz, eu quero, né, feliz quem andar com a gente também. Então a gente está nessa jornada e essa nossa vontade é nesse caminho que a gente está seguindo. Maravilha, Daniel. Muito obrigado mais uma vez pela participação e pela receptividade. Imagina, sempre bem-vindos. Quando quiserem, estão convidados e quando a gente tiver novidade, a gente vai contando. Combinado. Muito obrigado, naturalmente, à Cacau Show por ceder aqui o espaço e a participação do Daniel. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro, como você já sabe, é uma parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro para trazer essas grandes mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro, a economia brasileira acontecer. Se você quiser também saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.condinheiro.com.br e manda lá um convite, assim como eu pedi aqui para o Daniel, manda para a gente um convite para o café lá em contato@condinheiro.com.br. É sempre um prazer receber a companhia e o carinho de todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.